seja de um jegue, seja de um gado, né? Ou seja, você dependia para o transporte terreno de carroças como essa. Então,
Por exemplo, essa figura que está aí no slide, né, que é uma carroça, é uma realidade que existia desde o período neolítico até o Brasil colonial. Não mudou muita coisa. Se você fizesse o transporte, por exemplo, marítimo, qual era a realidade? Né? Por exemplo, vamos pegar um dos maiores avanços da tecnologia da época, que foram as caravelas. As caravelas eram nada mais do que barcos com lençóis esticados, e o movimento daquele barco se dava pelo vento. Então, ou seja, um homem era preso à natureza para poder os navegadores, como Pedro Álvares Cabral, navegarem pelos mares, né, para eles conseguirem fazer isso, era principalmente a partir, prestem bem atenção, do vento. Então, o que acontecia muitas vezes? Um navegador parava em um local onde não tinha vento, e o que o cara fazia? Ficava lá sentado, parado na esquina, esperando passar um vento para ele poder se mover. Então, ou seja, você veja como o homem ele era frágil com relação à natureza que o cerca. Então, ou seja, o homem ele dependia da natureza. Ou seja, isso é fundamental da gente entender que qualquer passo que o homem dava, o homem temia a natureza porque ele não o controlava. O transporte era por um animal. O transporte marítimo era pelo vento. E principalmente, se você chegasse na época medieval, no Brasil colonial ou no Egito Antigo, e você quisesse uma blusa que seja, você tinha que chegar num carinha chamado alfaiate e chegar para ele e falar assim: meu amigo, olha só, eu preciso de uma blusa da hora aí. E ele ia lá, ia medir o seu busto, ia medir o seu corpo, ia falar assim: ó, volte daqui a uma semana. Por quê? O modo de produzir as coisas era um modo, como está ali escrito, artesanal. Ou seja, as pessoas produziam com base no que ela fazia com a própria mão. E isso é uma dinâmica muito diferente que nós temos hoje em dia, né? Porque o artesanato, um alfaiate que faz uma blusa, né? Um cozinheiro que faz a comida ali na hora, enfim, né? O modo de trabalho artesanal é um modo muito lento, né? Um alfaiate ele vai fazer uma camisa para você e ele vai dizer assim: ó, volte daqui a uma semana. Por quê? É feito à mão. Então, a realidade do mundo inteiro, como eu disse, desde o Império Chinês até os astecas, passando pela Inglaterra, pelo Reino da França, passando pelo Brasil colonial, a realidade era essa. Mundo rural, o homem dependia, era muito frágil diante da natureza, tudo ele dependia da natureza, e a produção era de modo artesanal, ok? Então, ou seja, a realidade do mundo era essa realidade até a Revolução Industrial. Agora, professor, o que mudou? O que foi a Revolução Industrial? E aí, no próximo slide, vocês vão ver uma questão muito importante, né? Prestem bem atenção, né? Nesse slide aqui, tá? E aí é isso que eu quero que vocês percebam. E aí eu vou até arriscar aqui, né? Ter um conhecimento aqui de física que é para a gente poder entender melhor, né, esse aspecto que é fundamental da Revolução Industrial. Bem, o que define a Revolução Industrial? A Revolução Industrial foi a invenção do motor. Nossa, professor, como assim? Um motor? O que tem a ver o motor? O motor foi uma engenhoca feita pelo inglês chamado James Watt, né? E aí, vocês devem ouvir, né? Enfim, com certeza vocês sabem que uma das medidas de energia são os watts, né? E por que é watts? Porque em homenagem a esse físico
inglês. E qual é a grande sacada de James Watt em relação à transformação tecnológica? Por que o motor ele foi tão importante na história ao ponto da gente estar falando aqui sobre a chamada Revolução Industrial? Foi por conta do seguinte, né? E aí vamos partir para a física, né? Ou seja, o que é a energia? O que é, né, você ligar uma coisa na tomada e aquela coisa corresponder a um estímulo? O que é você apertar um botão, né, do interruptor e acender a luz? O que é a energia? A energia, ela é movimento. Né? Ou seja, a grande sacada de James Watt foi fazer uma coisa compacta, pequena, em que por ela mesmo gerasse movimento, não por água do rio, não pela força do animal e nem pelo vento. A grande sacada do James Watt foi poder gerar energia de uma maneira sintética, gerar energia de uma maneira compacta, gerar movimento independente da ação da natureza. Como assim, professor? Ou seja, James Watt, ele constrói um motor. E o que é o motor? O motor, ela é a transformação da energia térmica em energia cinética. Ou seja, a grande sacada de James Watt foi transformar o fogo, o vapor principalmente, inicialmente, em um mecanismo, uma engenhoca, né, em que aquele vapor, para ele evaporar, ele gerava movimentos do cilindro. E essa movimentação dos cilindros gerava a energia. Gerava o quê? O movimento. Então, o motor, ele possibilitou a história da humanidade que o homem conseguisse gerar energia, ou seja, gerar movimento, independente das condições da natureza. Então, qual é a grande sacada e a grande importância da Revolução Industrial? E qual foi a grande importância da invenção do motor feito por James Watt? Era pegar essa ideia de que eu não preciso gerar energia pelo vento, pela força de um animal, pela força de um humano ou pela água de um rio, e eu consigo colocar um combustível naquele motor, e aquele motor vai gerar uma energia muito maior do que o vento, do que a força do rio, do que a força de um bicho, de um animal. Então, essa ideia do motor é a ideia que vai gerar, por exemplo, as grandes fábricas. Porque o que é uma fábrica? É nada mais, nada menos do que uma engenhoca e que a todo instante aquilo ali opera em movimento. Independente do que? Da mão humana. Independente do trabalho do homem. Ou seja, quem passa a trabalhar nas fábricas não é a mão simplesmente do homem, mas sim as máquinas que produzem um nível muito maior. Então é nesse sentido que a gente tem que entender que a Revolução Industrial, né, num aspecto, vamos dizer assim, mais profundo, mais abstrato, é entender que a Revolução Industrial foi a independência do homem diante da natureza. Ou seja, por exemplo, uma das grandes invenções da Revolução Industrial foram os trens. E o que foi o trem? O trem é uma engenhoca movida por um motor, seguindo diante de um trilho. Ou seja, o que move o trem? É o vento? É a força de um animal? É a força do rio? Não. O que move? É justamente o próprio motor. Movido ao quê? A combustível. Então, você não precisa de estar no local, como havia a necessidade dos homens mais antigos, de estar em um local da natureza favorável para poder depender do vento, para depender da água, da força da água de um rio, ou para depender da vontade de um bicho que carrega as coisas
da carroça. É a mesma coisa, por exemplo, do motor a vapor nos navios. Então, por exemplo, você vê lá o Titanic, né? Aquele bichão gigante. Mas você vê ali 3 chaminés naquele navio que sai o que daquilo ali? Fumaça. E o que aquilo ali indica? É a fumaça que sai do processo de combustão no motor. E por que é importante ter um motor no navio? Porque o motor ele gera um movimento independente da força da correnteza ou independente da força do vento, como eram as caravelas, ou independente da força, né, da mão, como era nas galeras do Império Romano. Que é o bote, né, o cara vai cavucando a água até gerar movimento. Ou seja, a Revolução Industrial ela começa com a invenção do quê? Do chamado motor de James Watt na Inglaterra. Então isso provoca uma revolução técnica, uma revolução tecnológica. Ou seja, não é um homem fazendo, mas é um homem com um objeto que pode fazer muito mais do que ele estivesse fazendo com a própria mão. Ok? Então, a invenção do motor por James Watt, né, é essa engenhoca de transformar uma energia térmica em energia cinética, ou seja, transformar o calor em movimento através do vapor, traz uma mudança enorme na história da humanidade. E é isso que a gente vai entender um pouquinho melhor, ok? No próximo slide, você vai ver justamente que a Revolução Industrial, ela foi, a grande contribuição foi substituir o modo de produção artesanal, como era sempre na história da humanidade, na chamada maquinofatura. O que é a maquinofatura? É o emprego de máquinas na produção. Ou seja, uma fábrica, ela consegue produzir, por exemplo, como foi na Inglaterra inicialmente, a indústria têxtil, né? A indústria de tecidos, a indústria de roupas. Uma fábrica, ela consegue produzir infinitamente mais do que, por exemplo, um alfaiate sozinho. O alfaiate, ele chora, o alfaiate, ele dorme, o alfaiate, ele pode fazer greve, o alfaiate pode ficar triste e não ir trabalhar, o alfaiate, ele pode se casar e não ir trabalhar, o alfaiate, ele pode adoecer. Agora, a máquina, meu amigo, a máquina nunca dorme. A máquina ela está sempre acordada, esperando produzir. A máquina não faz greve, a máquina não pede para ir no banheiro, a máquina não chora, a máquina não tem nada. A máquina ela é simplesmente uma produção, faça dia, faça chuva ou faça sol. Então, ou seja, a Revolução Industrial foi um emprego da ideia de um motor gerar movimento e operar e transformar inúmeras maquinarias que aumenta a produção. Então, ou seja, isso foi uma modificação na história da humanidade ímpar, sem tamanho. Por quê? Foi a primeira vez em que o homem conseguiu produzir, através de um mecanismo que é a fábrica, produzir em uma escala enorme os produtos. E isso, gente, vai ser uma imensa transformação na história da nossa sociedade e vai ser uma imensa transformação e um grande impulso para o modo de produção que a gente vive até hoje, o modo de produção capitalista. Ou seja, conseguimos produzir e vender para o quê? Acumular dinheiro. Então, ou seja, essa realidade humana foi uma realidade a partir da Revolução Industrial em que se empregou a tecnologia para modificar a produção. E por que é um processo, a Revolução Industrial, ininterrupto, ad eterno, infinito? Por quê? Se você é dono de uma fábrica e não busca mudar a sua produção, ou seja, aumentar a tecnologia, a fábrica do seu vizinho pode fazer e você ir à falência. Então, ou seja, é por isso que a Revolução Industrial é um processo que não tem fim.
De lá, da invenção desse motor, dessa engenhoca, de James Watt em 1780, até hoje, o que nós temos visto é uma mudança, um aperfeiçoamento, a invenção de tecnologias que aumentam a produção e facilitam o nosso dia a dia. Ou seja, a tecnologia, ela ganha um papel central na história da humanidade. A partir de onde? A partir da Revolução Industrial. E aí no próximo slide, vamos entender que, e aí isso que é fundamental da gente perceber a partir da história e da sociologia, que é o quê? Uma revolução tecnológica, uma revolução que acontece no campo de cientistas da física, no campo da química, ela provoca uma enorme mudança na história da humanidade. Ela provoca uma enorme mudança no dia a dia do ser humano. Ela provoca uma enorme mudança no cotidiano das pessoas, né? Por quê? A Revolução Industrial, que era uma revolução técnica, da tecnologia, ela ganha uma feição social porque ela modifica toda a dinâmica social. Toda a dinâmica social, não apenas do emprego das máquinas para produzir, mas da configuração geográfica, da configuração da vida das pessoas. Então, por exemplo, né, como eu disse aqui para vocês, na Inglaterra, na Revolução Industrial, o que passa a transformar drasticamente a vida das pessoas é o homem sair daquele mundo pacato e tacanho do mundo rural para o mundo urbano. Ou seja, é a partir da Revolução Industrial que a gente vê o crescimento do chamado êxodo rural. E nesse êxodo rural, grandes cidades da Inglaterra, como Londres, como Birmingham, como Manchester, né, como Liverpool, nessas grandes cidades da Inglaterra, elas vão lotar de pessoas, e essas pessoas para trabalhar em uma fábrica. Isso modifica, gente, para sempre a história da humanidade. Por quê? O meio rural, prestem bem atenção, o meio rural, se você tem um pedaço de terra, a sua sobrevivência ela está ali garantida. Porque você consegue plantar e colher e comer aquilo ali que você planta, correto? E quando você está com sono, você dorme, deita num colchãozinho, ou até mesmo a imensa maioria das pessoas pobres, né, dormem no chão. Mas, né, tanto rico quanto mais pobre, eles mantêm a sua vida como? Comendo e dormindo. É isso que nos mantém humano. É isso que nos mantém vivo. Conseguir comer e dormir. Agora, quando o homem ele sai da realidade rural e vai para as grandes cidades, como Londres, Birmingham, Manchester, Liverpool, na Inglaterra, esses homens, eles não têm mais como plantar para comer. E aí o que eles fazem? Eles vendem a sua disposição do trabalho para trabalhar em qualquer coisa que pelo menos lhe garanta um prato de comida no final do dia. Então, ou seja, se no meio rural o homem ele está ali morando no local onde ele produz a sua comida, na sociedade capitalista industrial da Inglaterra, e aí ó, a sacada é observar que isso está globalizado hoje em dia, o homem ele sai de casa todo dia, durante 60, 70, 80 anos, até onde ele morre, para todo dia lutar para conseguir o quê? Arroz, diretamente? Para conseguir o quê? Um feijão? Não, o patrão ele não te paga com feijão e arroz. O patrão ele te paga com o quê? Com dinheiro. E é o dinheiro que você consegue pelo seu trabalho de chegar no mercado e aí sim comprar o arroz. Ou seja, o homem no meio rural, ele dependia única e exclusivamente de si para sobreviver, do seu próprio trabalho. Agora, no meio urbano, meu amigo, aí entra a complicação, porque você, para poder comer, você precisa trabalhar. Mas não trabalhar no campo para você colher, mas você precisa trabalhar em alguma coisa, em algum local
que o patrão vai te pagar o dinheiro e com aquele dinheiro você vai no mercado. E qual é o problema? O problema é que nem sempre vai ter patrão disposto a te pagar. Nem sempre vai ter emprego para te acolher. Nem sempre vai ter, né, um mercado em que você consiga comprar barato as coisas. Ou seja, o homem, ele perde nessa transformação da Revolução Industrial a comodidade de viver no seu dia a dia uma vida tranquila, onde ele sabe que todo dia, ao final do dia, ele vai poder comer porque ele plantou. Agora, no meio urbano, não. No meio capitalista de vida urbano, como nós vivemos hoje, em grandes metrópoles, né, e aí você observa a todas as pessoas que te cercam, alguém se queixa, né, como a vida é difícil, né, como a vida é corrida. Né, por que as pessoas acordam tão cedo e voltam tão tarde para casa? É porque elas precisam repetir o que elas fizeram ontem. E o que elas fizeram ontem? Elas venderam o seu trabalho, elas venderam a sua força de trabalho em troca de dinheiro, para poder aí, com o dinheiro, comprar as coisas. Né? Então isso é uma modificação para sempre na história da humanidade, que dá um tom de uma dinâmica bem próxima aos nossos dias, que é uma sociedade urbana em detrimento de uma sociedade rural. É uma sociedade de uma dinâmica extremamente agitada, porque o homem precisa do dinheiro. No meio rural, naquela época, os homens não precisavam de dinheiro. Por quê? Tudo que eles queriam já estava ali. Comida, né? O esposo ou a esposa e seus filhos. Agora, no meio urbano, não. No meio urbano, o homem precisa de dinheiro. E por que ele precisa de dinheiro? Porque é através do dinheiro e não do seu próprio trabalho ali na terra que ele consegue se alimentar. E aí entra outras complicações, né? Por exemplo, um homem, né, na cidade, com dinheiro, ele não vai querer só comprar arroz e feijão, né? Ele vai querer comprar cerveja, ele vai querer comprar celular, ele vai querer comprar, né, as coisas que ele vê o seu vizinho comprando. Então, ou seja, o homem, ele entra numa dinâmica corrida da vida, uma dinâmica agitada e que é totalmente diferente da dinâmica do meio rural, né? E aí no próximo slide, a gente vai entender que foi durante a Revolução Industrial, tá? Lá na Inglaterra, em que houve essa transformação da realidade da vida humana, da realidade das pessoas, da dinâmica do cotidiano de cada um, da realidade da dinâmica de cada um, justamente aconteceu por fatores históricos tipicamente ingleses, né? E aí eu coloquei ali para vocês no slide, onde estava escrito lá, os cercamentos. Né? O que foi os cercamentos? Os cercamentos foi uma lei lá da Inglaterra, tomada ali no meio da Revolução Inglesa, e é por isso que a Revolução Inglesa é chamada de uma Revolução Burguesa, que foi o que a gente viu na nossa última aula. O que era a lei de cercamentos? Era fazer a forçação de barra para as pessoas do meio rural saírem para o meio urbano. Ou seja, de que maneira? Expulsando essas pessoas de sua terra. Né? Fazendo com que quem tivesse dinheiro para comprar terras, comprasse. Mas aqueles que moravam numa terra e eram pobres, cai fora e vai trabalhar em Londres, porque lá tem emprego para você sobreviver com a sua família. Então, os primeiros anos da Revolução Industrial foram anos bastante tensos em termos sociais, porque havia um fenômeno, né, bem semelhante ao que a gente vê hoje no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, no Brasil inteiro, nas grandes metrópoles, que é o quê? O êxodo rural, né? Ou seja, um inchaço urbano. Ou seja, não é uma cidadezinha como era uma cidadezinha medieval, em que tinha 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. Não. As grandes cidades da Revolução Industrial são cidades aos milhões de pessoas. E essas milhões de pessoas, elas moram onde? Elas moram
conseguem comprar uma casa e viver bem? Não, né? Elas passam a sobreviver e a viver em casas provisórias, em casas em condições baixíssimas de vida, né? Ou seja, as favelas. As grandes cidades, elas não têm como comportar em si todos os seus milhões de pessoas com casa, com tubulação, com saneamento básico, com uma casa decente em condição de vida. Não, não. Nas grandes cidades, a imensa massa das pessoas moram em favelas. E o que é uma favela? É um local onde você tem uma casa provisória, uma casa não muito boa, com vizinhos que moram também numa casa não muito boa, sem saneamento básico, sem espaçamento entre as ruas, sem organização, sem nada. O que acontece nessa Inglaterra da Revolução Industrial? Acontece um problema de um monte de pessoas que não conseguem emprego, que não conseguem se adequar a esse novo mundo do trabalho industrial das cidades. Muitas pessoas se apegam à bebida, né? Ao alcoolismo. Então o índice de alcoolismo na Inglaterra sobe drasticamente, porque as pessoas estão mal, as pessoas estão na miséria, né? Fazendo um paralelo com o Brasil, você vê aí cracolândias, né? Drogas para tudo que é lado. Por que isso? É porque as pessoas estão mal. Os laços, né, espirituais das pessoas, os laços psicológicos estão abalados, porque todo dia é um dia que a gente tem que sair de casa e não sabe o que vai acontecer, se a gente vai ganhar dinheiro ou não vai, né? Ou seja, eu não dependo de mim, com uma enxada e com meus filhos, plantar batata para poder comer mais tarde. Não. O que eu faço? Eu tenho que sair de casa, trabalhar em outro lugar para eu poder ganhar dinheiro. Que aí sim, se eu tiver dinheiro, aí beleza. Aí eu compro comida, compro celular, pago a internet, compro minha roupa, né? Então, ou seja, é nesse sentido que a Revolução Industrial modifica para sempre a história da humanidade. E aí, os historiadores, nós historiadores, temos a mania de separar, né, essa Revolução Industrial em duas etapas. A primeira fase, que aconteceu exclusivamente na Inglaterra, e ela vai ali até meados do século XIX, e a partir do século XIX, essa semente da indústria, essa semente da Revolução Industrial, ela vai ser semeada por outros países fora da Inglaterra. E aí é que o negócio fica interessante, né? Aí é o que a gente começa a ver o chamada globalização. É aí que a gente começa a ver que o mundo passa a se conectar, e como a gente vai ver, isso traz consequências drásticas para a história da humanidade. Ok? A segunda fase já é essa que eu acabei de falar. É quando os homens, as indústrias, melhor dizendo, elas passam a se expandir não apenas na Inglaterra, mas começa a se desenvolver nos Estados Unidos, começa a se desenvolver na Alemanha, começa a se desenvolver na Bélgica. Ok? A Revolução Industrial, a primeira fase, essa inicial que acontece na Inglaterra, que eu disse, ela acontece através da energia provida pelo carvão mineral, né? A energia provida pelo carvão mineral, ela está obsoleta, porque hoje, né, desde a segunda etapa da Revolução Industrial, nós temos como fonte de energia o quê? O petróleo. E por que o petróleo é tão importante? Porque é lá daquele líquido preto em que sai o diesel, a gasolina, o asfalto, né? E até mesmo as coisas que a gente come também são feitas de petróleo, né? Inclusive isso, né? E como que é conseguido tirar daquele líquido preto tantas substâncias distintas que fazem, né, essas coisas no nosso dia a dia? A partir da química, né? A partir da petroquímica. Então, a indústria da química, ela surge a partir da segunda etapa da Revolução Industrial, a partir da necessidade de trabalhar sobre o petróleo. Então, ou seja, você pode diferenciar essas duas etapas da Revolução Industrial como a primeira, ligado a um modo mais arcaico,
E a segunda, você vê que a tecnologia ela vai desenvolvendo cada vez mais. Né? Se por um lado a primeira revolução industrial, o transporte e a comunicação acontecia por trens, que já foi uma grande modificação, e os navios a vapor, a partir da segunda revolução industrial nós já temos o telégrafo, nós já temos as ondas de rádio no final do século XIX, e nós temos ali no meados do século XIX o Graham-Bell inventando o telefone. Né? Então isso modifica para sempre. No próximo slide, você vai ver até uma questão muito engraçada, né? Que até mesmo em países improváveis essa modificação ocorre. E essa modificação ocorre até mesmo no Japão. Né? Então o Japão, que era um país extremamente fechado ao mundo, pacato e isolado numa ilha no extremo oriente, né, a terra do sol nascente, um imperador, né, chamado de Meiji, né, o imperador Mutsuhito, ele inaugura no Japão o século das luzes, a era das luzes, e é por isso que Meiji, né, Meiji no japonês é tipo alguma coisa das luzes, né, relacionado à iluminação, época áurea, ao auge, né? E o Japão tem um aspecto muito interessante que eles pegam vários jovens de famílias ricas do Japão, né, dos clãs japoneses, das grandes famílias de shoguns, né, antigos senhores feudais do Japão, e passam a bancar o estudo dessa rapaziada em universidades dos Estados Unidos, em universidades da Inglaterra, em universidades da Alemanha. E quando eles voltam para os seus países empreendendo indústrias, formando com as fábricas, por exemplo, né? Yamaha, né? Que é de uma família de shoguns japoneses, né? A Suzuki, que é uma indústria feita de uma família de magnatas japoneses, né? Mitsubishi, mesma coisa, são essas indústrias que a gente conhece, né? Vem justamente dessa época em que esse imperador Mutsuhito, ele passa a implementar a Revolução Industrial no Japão. E aí tem até uma dica cultural aí para vocês, né? Você tem ali um filme que está ali no canto do slide, que é um filme ali feito pelo meu primo, né? O Tom Cruise, né? O Tom Cruise. E ali você vê um filme muito bacana que mostra essa transição, né, do Japão antigo para um Japão moderno industrial, que é O Último Samurai. Né? Muito bom esse filme. Se você não tiver nada para fazer hoje à noite, veja porque é muito bacana, tá? No próximo slide, e a gente já está chegando aqui no final para a gente fazer os exercícios, tá? A gente vai ver um aspecto que tem muito a ver com o nosso dia a dia e talvez a gente não perceba tanto, né? Isso é fundamental para a gente entender? Só voltar ao slide. É fundamental para a gente entender que esse aspecto, né, do pensamento é um aspecto mais ligado à sociologia e ela tem muito a ver com a transformação que a indústria promoveu no meio do mundo do trabalho. E isso daqui, gente, prestem bem atenção, é importantíssimo de você entender para o Enem, porque o Enem cobra, a UERJ cobra, e você tem que entender a linguagem, os termos que são inaugurados, né? Então, por exemplo, quando James Watt ele fez as máquinas, os motores, e ele inaugura as indústrias, há uma mudança tecnológica sem dúvida nenhuma, beleza? Todo mundo concorda comigo, né? Agora, como que a gente vai organizar o trabalho dentro de uma fábrica para a gente poder aumentar ainda mais a produtividade? Ou seja, a lógica é, se o patrão ele está pagando o salário para você trabalhar durante 8 horas, ele vai dispor da sua força de trabalho para fazer o que ele quiser, em nome do aumento da produtividade. E aí, nós temos um carinha, um administrador de empresas no século XIX, mas ele passa para o século XX, que é o chamado Frederick Taylor. Esse Frederick Taylor, ele era um inglês, né? E aí, para quem quer fazer engenharia de produção, vai ser muito importante você entender, né? Porque tanto Taylor quanto Ford, Henry Ford, são os dois mentores das indústrias do regime de trabalho. Então, por exemplo,
preocupação do Frederick Taylor é justamente controlar o tempo do trabalhador. Ou seja, o trabalhador, ele não é para ficar andando pelo trabalho. Diria Frederick Taylor, o trabalhador não é para ficar, pensando no que ele vai fazer. Não, não. A indústria taylorista, e é uma teoria que ele cria, é uma teoria que busca eliminar o tempo morto do trabalhador. O que é o tempo morto segundo o ponto de vista do empregador? É o tempo... Vamos dar aqui um exemplo, tá? Acompanha aqui comigo o raciocínio. Vamos supor que você trabalha numa fábrica de tecido. E ali tem uma máquina que sai o tecido e você corta, e você dobra e coloca dentro de uma caixa. O tempo que você tem de cortar, vamos supor, seja 3 segundos. E aí você pega isso daqui, dobra em 10 segundos, e coloca dentro de uma caixa em 3 segundos. Existe ali um gapzinho entre cada tempo, que é o chamado tempo morto. Ou seja, o patrão ele está te pagando não para você trabalhar efetivamente, mas para você se movimentar. Então, qual é a lógica do Taylor? O Taylor ele diz o seguinte, olha, temos que evitar ao máximo a movimentação do trabalhador. E ele fazer apenas uma coisinha, apenas uma, repetitiva, a mesma coisa, toda hora, a todo momento. Por quê? Ao fazer isso, eu estou empregando meu salário melhor para ele. E aí, o outro fundamento da teoria de Taylor, que parece agressivo, mas é isso que acontece, é a separação entre o trabalho manual e intelectual, nitidamente. Ou seja, um operador de fábrica, um chão de fábrica, uma pessoa que trabalha numa fábrica, ela não tem que pensar sobre o seu trabalho. Não, quem pensa é o engenheiro. E o que ela faz? Ela apenas executa o que o engenheiro mandou. E o que o gerente que está ali controlando ela, enchendo o saco, mandando ela fazer aquilo, é para ela obedecer. Então, a indústria taylorista, e como a gente vai ver, vai ser levado a fundo por Henry Ford, é uma indústria em que o trabalho do cara, meu amigo, é um trabalho chato pra caramba, Por quê? Ele fica ali fazendo a mesma coisa a todo instante, todo dia, todo momento. A mesma coisa, por quê? Ele não é para pensar sobre o que ele está fazendo. Ele não pode chegar assim e falar assim, o engenheiro, olha, eu acho que você podia chegar mais para cá, essa máquina. Cala tua boca, vai trabalhar, senão vou chamar um outro que está ali na rua para trabalhar. Ou seja, o trabalhador, ele não é para pensar, ele é para executar. E quem é que pensa por ele? É o engenheiro, ou o gerente, ou o fiscal de fábrica. Ou seja, o trabalhador está sendo pago não para pensar sobre o seu trabalho, não para opinar, ele está ali só para fazer uma coisinha, apenas a mesma coisa toda hora. Ok? É nesse sentido que Frederick Taylor ele inaugura um método de produção chamado taylorista. Mas o método de produção taylorista é uma teoria, porque Frederick Taylor ele era rico, mas não era dono de fábrica. Agora, um grande empresário, no próximo slide que vocês vão ver, Henry Ford, o dono da Ford, hoje que é General Motors, nos Estados Unidos, ele inaugura um modo de produção chamado de Fordista, ou seja, da sua fábrica, um método inaugurado por ele. E qual é o método inaugurado por Henry Ford? O método dele é a aplicação da ideia taylorista, ou seja, se Taylor ele é um cara, eu não sei se tem como dar um play aqui esse aqui do Charlie Chaplin que está ali embaixo, porque é um vídeo, o que é interessante do Fordismo é entender que o Fordismo é uma modificação que acontece da aplicação da teoria de Taylor. E o que é a prática ali do Taylorismo? É justamente o trabalho a partir de linhas de montagem.
Então vocês vão ver ali no vídeo, né, o famoso filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, em que ele vai mostrar a dinâmica do trabalhador contemporâneo, que é o quê? Trabalhar numa empresa fordista, onde ele não sai do seu posto, ele fica ali parado, né? E aí a graça do Charlie Chaplin é porque ele não fica parado, né? A graça do Charlie Chaplin é porque ele é meio atrapalhado, ele não entende muito bem como trabalha e acaba atrapalhando todo mundo, né? Mas no trabalho fordista, o trabalhador, ele trabalha numa coisa muito específica do todo. Então, ou seja, um é pago para parafusar, outro é pago para parafusar um outro parafuso, um é pago para poder colocar o pneu no carro, um é pago para poder pintar a lataria do carro, um outro é pago para poder montar. Ou seja, não existe um trabalhador que domine a totalidade do seu trabalho. Ele apenas é exclusivo de uma única parte. Por quê? Se ele acumula outras funções, ele vai perder tempo andando. E esse tempo que ele está andando, o patrão ele enxerga que ele está passeando. Mesmo que seja no trabalho, né, tem que otimizar a produção. De que maneira? Evitar que o trabalhador tenha tempo morto, ou seja, possa andar por aí, né, possa fazer alguma coisa que não seja apenas executar tarefas. Então a ideia é fazer o trabalhador ficar parado e as coisas do seu trabalho aparecerem para frente dele. Né? Porque ele não precisa andar. As coisas é que chegam na frente dele. E ele fica ali parado, fazendo a mesma coisa a todo instante. Né? Então, ou seja, é um trabalho muito específico, de uma função mínima fixa desse trabalhador fordista. Isso modifica para sempre a história da produção da humanidade, porque geralmente quando você vê uma imagem, né, no Jornal Nacional sobre uma fábrica, por exemplo, um frigorífico, você vê lá um monte de carne passando numa esteira e o cara vai lá fazendo alguma coisa, não é isso? Né? Outro exemplo de fordismo, de método de trabalho fordista, que nós temos é, por exemplo, o McDonald's, né? No McDonald's você tem ali o Big Mac, que é o produto final, ok? E como se chega ao Big Mac? Tem um cara que frita o hambúrguer, tem um cara que esquenta o pão, tem um outro cara que prepara o tempero, tem um outro cara que frita a batata, tem um outro cara que atende você no balcão, tem um outro cara que busca. Ou seja, ninguém faz o hambúrguer, mas todo mundo faz. Não é uma única pessoa. É um trabalho muito específico. Por que ele é tão específico? Porque o trabalho fordista é um trabalho em que ele visa aumentar a produtividade no nível absurdo. Em que se você tiver duas funções, você vai perder um segundo que seja, dando um passo para a esquerda ou para a direita. E é esse um segundo que o patrão te fala, olha, eu não estou te pagando para isso. Você está aqui para trabalhar e fazer de acordo com a minha mentalidade. Ah, mas eu acho, cala tua boca. Né? Porque quem manda aqui sou eu, você obedece. Ou seja, o trabalho fordista é um trabalho em que o trabalhador ele não tem zero de intelectualidade. Ele é zero de capacidade criativa. É zero de autonomia. Né? O trabalhador ele está ali justamente executando uma ordem que lhe é dada. Para quê? Aumentar a produtividade, tudo em nome da produtividade. E segundo aqui, para fechar, para a gente fazer os exercícios, é que essa produção chamada de fordista é uma produção que ela tem também um impacto grande para o consumidor. Primeiro, porque na produção fordista, os produtos eles são barateados. Por quê? O que conta o valor de um trabalho é justamente o tempo despendido sobre ela. Correto? Então, quanto mais elaborado, né? Por que um celular ele é tão caro, frente, por exemplo, a uma caneta? Porque as coisas contidas no celular são trabalhos muito mais demorados, elaborados. E é isso que torna esse valor caro frente a uma caneta. E por que uma caneta é barata? Porque é um plástico, uma química que é a tinta e pronto, alguém encaixa, aquilo ali é muito mais rápido de ser feito. Então, quanto mais rápido uma indústria trabalha, mais barato vira o produto. Agora, o que é interessante do método fordista é que
o produto que você compra é um produto, vamos dizer assim, não muito personalizado. Ele é um produto massificado. Ou, como existe a linguagem, um produto em série. Né? O que é a série do produto? Aquilo ali que todo mundo está recebendo é igual para todo mundo. Então, por exemplo, esse carro, né, do Ford, que foi o chamado Ford T, de 1920, é esse carro para todo mundo. Então é por isso que quando você vê filme antigo, né, você vê os caras andando de carro, você vê todo mundo com o mesmo carro. Por quê? Porque o método fordista do carro Ford, ele é feito a partir de uma produção em série, ou seja, não vamos perder tempo botando aqui tinta branca ou então tinta vermelha. Não, vai ser tudo preto. Né? Se eu comprar uma caneta, né, se eu fizer uma caneta, essa caneta aqui vai ser para todo mundo. Eu não vou fazer uma caneta aqui, sei lá, do Bob Esponja, né, a Peppa Pig, não. É uma caneta para todo mundo igual, uma produção em série. Né? E isso tem uma modificação para a gente também de consumidor. Por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui muito claro. Você, né, chegou numa sexta-feira, claro, em época não de pandemia, né? Você vai sextar, né? E aí você quer ir para uma festa. E você quer arrasar naquela festa. Né? Você quer se sobressair diante das pessoas. E aí o que você faz? Você compra uma roupa nova, né? E aí, quando você vai numa vitrine de uma loja, você fala, é essa que eu quero. É muito bonita. E todo mundo vai olhar para mim na festa porque eu tô com aquela roupa nova. E aí quando você chega na festa, você vê que tem 15 pessoas com a mesma camisa. Né? Por quê? A produção é em série. Por que o McDonald's é fordista? Porque o Big Mac ele é igual da esquina da sua casa até no Japão. Ele é igual, o gosto é igual. É diferente, por exemplo, você não tem como, acompanha o raciocínio, né? Você não tem como chegar para uma pessoa e falar assim, olha, essa Coca-Cola que é gostosa e a Coca-Cola daquela padaria de lá não é boa. Você tem como falar isso? Não, porque é uma produção em série, é tudo igual, meu amigo. É tudo igual. Mas, se você chegar num restaurante, você tem como falar, eu prefiro esse restaurante do que aquele. Por quê? Quem cozinha é a mão do homem. É o cozinheiro que pode botar um tempero, que pode fazer com um jeitinho diferente, que pode fazer assim ou assado. Correto? Agora, para a indústria não. Para a indústria tudo é igual. A Coca-Cola é o mesmo gosto em qualquer lugar. O Big Mac é o mesmo gosto em qualquer lugar. Porque quem faz é num regime de trabalho alucinante para se produzir a mesma coisa. É diferente você comprar uma roupa de um alfaiate, porque o alfaiate ele vai fazer uma roupa do seu tamanho, do seu corpo. Agora, o que você faz ao comprar uma roupa? Você se adequa à roupa. Né? Ou seja, já tem lá um modelo X, G, GG, M. É o seu corpo que tem que se adequar à camisa. E não é segundo o alfaiate que ele vai lá e mede seu busto e seu corpo para fazer uma blusa. Ok? Então é nesse sentido que a gente entende uma coisa que é muito comum no nosso dia a dia, que é o fordismo, a produção em série, massificada. É barato, mas é igual a todo mundo. Né? Então é nesse sentido que a gente entende essa transformação do mundo do trabalho. Ufa! Vou beber uma água e vamos fazer os exercícios. Alguém quer fazer um comentário, alguma dúvida sobre o tema? Alguém com alguma dúvida? Tá tranquilo? Isso, Tamires. Exatamente. Só que qual é a diferença? O Taylor é pobre e o Ford é rico. Né? O Taylor, ele é um teórico do trabalho, só que ele não tem indústrias. O Henry Ford, ele é dono de fábricas.
E aí ele emprega. Ou seja, isso é engenharia de produção. Ou seja, eu tenho uma missão de produzir um carro, mas como que eu vou produzir esse carro? A partir de qual modo de trabalho? A partir, né, e aí você tem vários outros. Tem um aqui que eu não comentei, mas que a gente vai ver na época, quando a gente for ver globalização lá na frente. A Ana colocou aqui, né? Tem outra forma também, o toyotismo, exatamente, é isso que eu ia falar. Né? O toyotismo é um modo de produção tipicamente da época globalizada. Por quê? É um modo de produção em que, por exemplo, a Ford era uma fábrica, gente, gigantesca, do tamanho do centro de Nova Iguaçu, vamos colocar assim, com empregados de 3.000, 5.000 pessoas trabalhando numa fábrica. É uma coisa monstruosa, correto? E onde pode comportar isso? Nos Estados Unidos, que é um país grande, no Brasil, mas em países como o Japão, ou países como o tigre asiático, né? Os tigres asiáticos, como a Malásia, países como Singapura, países como Taiwan, que é um pinguinho e cheio de gente, parece um formigueiro. Como que vai ter uma grande fábrica? E aí, a fábrica, no modo toyotista, por conta, né, da Toyota, ela é feita a partir de compartimentos, ou seja, o pneu é produzido no Brasil, a parte elétrica é produzida na China, a parte da lataria é fabricada na Malásia, né? O banco é produzido, né, a cadeira, né, é produzida na Argentina e a propaganda é feita por uma agência de publicidade norte-americana. Então, ou seja, é tipicamente de uma época globalizada em que existem as transnacionais. Né? Ou seja, é uma produção, como é dita num termo da engenharia de produção, que é just in time. Não é uma produção em série em que você necessita de produzir um monte de coisa e acumular para aquelas coisas serem vendidas. Não. A partir do toyotismo, é você que encomenda o produto. Né? Então é nesse sentido que o toyotismo, mas não é interessante para a aula de hoje, porque é interessante a gente observar o Fordismo e a dinâmica da história da Revolução Industrial e as implicações disso para a vida das pessoas. Né? A implicação disso no cotidiano. E como vocês vão ver, ó, né, daqui dá para ver, tem 8 questões. Né? O slide 10 e vai até o 18 só de questões, tem um monte de coisa sobre esse tema. Ok? Vamos lá, gente. Podemos fazer o exercício? A gente vai tirando dúvidas aqui durante o exercício, ok? Página 168, questão 9. Página 168, questão 9. Vamos ler aqui o texto. Quanto mais complicada se tornou a produção industrial, mais numerosos passaram a ser os elementos da indústria que exigiam a garantia de fornecimento. 3 deles eram de importância fundamental: o trabalho, a terra e o dinheiro. Numa sociedade comercial, esse fornecimento só poderia ser organizado de uma forma, tornando-os disponíveis à compra. Ou seja, numa sociedade industrial, você ter trabalho, terra e dinheiro só pode ser organizado de que forma? Tornando-se o quê? Disponíveis à compra. Guardem isso. Agora, eles tinham que ser organizados para a venda no mercado. Isso estava de acordo com a exigência de um sistema de mercado. Sabemos que em um sistema como esse, os lucros só podem ser assegurados se garante a autorregulação por meios de mercados competitivos e interdependentes. Ou seja, o trabalho, a terra e o dinheiro são obtidos de qual maneira? Pelo mercado. Então, é isso aqui que você tem que perceber, que foi o que eu falei lá atrás. Por exemplo, você está aqui bonitão, no meio rural, com um pedaço de terra que os seus bisavós deixaram para você.
Mano, se você quer comer uma batata, você planta uma batata. Se você quer dormir, você dorme na sua casinha, né? Se você quer fazer filho, faz filho na sua casa, né? Isso é o meio rural. Agora, o que é um meio urbano de sobrevivência? Você pode, no quintal da sua casa, plantar batata? Você até pode, mas vai te faltar carne, né? Ah, mas eu planto alface, ok. Né? Você planta alface, mas você não consegue carboidrato plantando no quintal da sua casa, que é isso que mantém a sua energia, correto? Né? Então o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar no escritório, trabalhar numa loja, trabalhar numa fábrica, trabalhar no shopping, trabalhar varrendo o chão, trabalhar fritando hambúrguer, trabalhar construindo casa, trabalhar dando panfleto na rua. Ou seja, você tem 1 milhão de opções. Mas, para você conseguir o seu objetivo, que é uma comida, né? Desenhei aqui um pão, né? Um pão, não sei se está legal, mas para você conseguir esse pão, você precisa do quê? De uma coisa que é o Deus do século XXI. E essa coisa é chamada de quê? Mercado. É o mercado. Não o mercado Guanabara, tá, gente? O mercado é uma entidade sobrenatural que voa sobre nossas cabeças e nos abençoa ou amaldiçoa. O que é o mercado? O mercado é quando você trabalha e ganha o quê? Dinheiro. E você, com esse dinheiro, aí sim você pode comprar pão. Você trabalha panfletando na rua em troca de quê? R$50 por dia. E para você comprar um pão, você pega esses R$50 que você panfletou e vai lá na padaria e aí compra o pão. Ou seja, você não tem como sobreviver diretamente, você sobrevive indiretamente. E qual é o problema disso? É que por mais que você seja inteligente, tenha saúde, tenha criatividade, seja bonito, fale bem, pode ser que você não consiga o dinheiro, porque pode ser que alguém não te empregue. E esse é o medo de qualquer trabalhador, né? Ter saúde, ter disposição, mas não ter dinheiro. Por quê? Porque não tem emprego. E se você não tem emprego, você não consegue o quê? Ter pão. Entenderam a lógica? Isso é o mercado. E é por isso que ele diz ali, se autorregula, né? Você tem que contar que você, ao botar um currículo, você seja chamado, né? Agora, se você não for chamado, e aí, meu amigo, fica difícil, né? Fica difícil você comprar o pão de cada dia. Ali a pergunta, a consequência do processo de transformação socioeconômica abordada no texto é o quê? A expansão das terras comunais. B, a limitação do mercado como meio de especulação. C, a consolidação da força de trabalho como mercadoria. D, a diminuição do comércio como efeito da industrialização. É a adequação do dinheiro como elemento padrão das transações. Olha, eu sei que essa questão é difícil, mas você tem que, né, abstrair e entender. A pergunta, novamente, a consequência do processo de transformação socioeconômica abordada no texto é o quê? Qual é a consequência desse processo em que você, para obter trabalho, terra e dinheiro, você tem que necessitar do mercado, de uma posição de troca? Qual é a consequência socioeconômica, ou seja, que envolve as pessoas e a economia? É a expansão das terras? É a limitação do mercado? É a consolidação do trabalho como mercadoria? A diminuição do comércio como efeito da industrialização? Ou a adequação do dinheiro como elemento padrão das transações? E aí? A, B, C, D ou E? Qual é que a gente pode dizer que ela é a mais direta sobre isso?
A consequência do processo de transformação socioeconômica abordado no texto. Qual é a consequência socioeconômica desse processo de compra e venda de trabalho, de compra e venda de terra, compra e venda de dinheiro? Qual é a consequência disso socioeconômica? Exatamente, ô Pedro. Uma dessas duas é a resposta. Mas qual que é? Eu sei que parece ser essas duas. Mas qual que é a resposta certa? Letra C de casa. Por que é a letra C, Pedro? O Davi ali comentou, a Ana comentou, a Tamires também estava em dúvida. Por que é a letra C? Exatamente por ser socioeconômico, ou seja, o dinheiro como padrão de comercialização é uma coisa da economia, no sentido numérico do termo, da matemática fria dos cálculos. Mas qual é o impacto socioeconômico disso? Letra C. O trabalho, ele não é nada mais, nada menos do que o quê? Uma mercadoria na nossa sociedade. Então, ou seja, eu tenho um monte de pessoas, prestem atenção nisso, eu sei que é pesado, né? Tem um monte de pessoas que têm talento para o rap, mas não são rappers. Eles fritam hambúrguer no McDonald's. Tem um monte de gente que tem talento e vocação, por exemplo, para ser professor, mas estão no sinal fazendo malabarismo. Tem um monte de gente com talento para ser ator da Globo, mas está escondido atrás de um estoque de um shopping. Por quê? Para você comer o seu pão, você precisa vender a sua força de trabalho. O trabalho na sociedade capitalista contemporânea não é nada religioso. Eu fui abençoado por ser... Não. É dinâmico. Não é o seu trabalho, mas é a sua força de trabalho. Ok? O trabalho é uma mera mercadoria, diria Marx, na sociedade capitalista. É por isso que você tem um monte de pessoas, por exemplo, formadas em alguma coisa e são Uber. É por conta disso. Por quê? É uma mercadoria. Compra quem quer e vende quem pode. Mas você tem a sua necessidade. Você tem que comer pão, você tem que comprar remédio para o seu filho, você tem que comprar roupa, você tem que pagar aluguel. E aí, essa é a angústia do trabalhador. Essa é a missão nossa de cada dia. Saber que eu vou ganhar o meu salário. Isso é o mercado. Ok? Show de bola? Conseguiram entender a letra C? Ou seja, o trabalho é uma mercadoria na sociedade capitalista. Próximo slide. Página 244. Questão 39. Vamos lá, que o tempo está passando. Dominar a luz implica tanto avanço tecnológico quanto uma certa libertação dos ritmos cíclicos da natureza. Dependência da natureza, e o homem se transforma em dependente na Revolução Industrial. Com a passagem das estações e a alternância do dia e da noite. Com a iluminação noturna, a escuridão vai cedendo lugar à claridade, e a percepção temporal começa a se pautar pela marcação do relógio. Se a luz invade a noite, perde sentido a separação tradicional entre trabalho e descanso. Todas as partes dos dias podem ser aproveitadas produtivamente. Olha que texto bonito, né? Mostrando o impacto de uma transformação tecnológica. Qual tecnologia? Você apagar e acender uma luz e iluminar o ambiente. Isso significa o quê? Que o homem, ele pode ser independente da natureza. Ou seja, se a natureza está te dando escuro, você faz a luz.
Se a natureza está te dando um calor, você liga um ar-condicionado. Se a natureza está te dando frio, você liga o aquecedor. Né? É isso que é interessante da gente observar da tecnologia. E aí a pergunta, ó, Pedro já está até colocando a resposta, né? Em relação ao mundo do trabalho, a transformação apontada no texto teve como consequência o quê? A invenção da lâmpada. Teve como consequência o quê? A melhoria da qualidade da produção industrial, a redução da oferta de emprego, a permissão do trabalhador a controlar seus próprios horários, D. A diminuição das exigências de esforço de trabalho, E. Ampliação do período disponível para a jornada de trabalho. Letra. Pedro, Tamires comentaram. Quem mais? Quem mais? Letra E de escola. Exatamente, acertaram. Então essa questão é muito interessante porque ela mostra que uma invenção tecnológica, né, ela nem sempre é para facilitar a nossa vida. Pelo contrário, a gente se escraviza por conta dessa invenção tecnológica. Né? Então, ou seja, muito bom texto, né, Tamires? Eu também gostei. Né? Por quê? Você vê um celular. Né? Então, o celular de um trabalhador, às vezes o cara está em casa, ele tem que responder coisas do trabalho no celular. Por quê? Ao invés de ele ter uma tecnologia para poder ver um filme, tirar uma foto, ou sei lá, comunicar com a mãe que mora a quilômetros de distância, ele está fazendo o quê? Trabalhando. Né? Então, ou seja, observa como a tecnologia é uma areia movediça. Né? A gente bota o pé nela, ela vai sugando a gente. Né? É para facilitar a nossa vida. Né? A tecnologia ela sempre vem com uma desculpa. Vamos facilitar a nossa vida. Ok, não tenho dúvida que lavar uma roupa na máquina é muito melhor. Mas, no dia que faltar luz, né? Acabou. Né? Acabou tudo. Né? Então, para pensar nisso, é um texto muito bacana. Próximo slide. Página 362, questão número 2. Observa como cai bastante, hein? Né? Muito no Enem sobre esse tema. Página 362, questão 2. Um trabalhador em tempo flexível controla o local do trabalho, mas não adquire maior controle sobre o processo em si. Vamos ler de novo. O trabalhador em tempo flexível, ou seja, né, ele escolhe o que é melhor, controla o local de trabalho, mas não adquire maior controle sobre o processo em si. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que para os presentes. O trabalho é fisicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador mais direto. Olha que texto importante, né, em épocas de home office, né? Ou seja, a descentralização e o tempo flexível. Ai, que bom, meu sonho é ter um emprego de trabalho flexível. Mas, calma aí, o controle é ainda maior. Mas a pergunta não tem nada a ver com o texto. Vamos lá, olha só. Comparada à organização do trabalho, característica do Taylorismo e do Fordismo, a concepção de trabalho analisada no texto pressupõe o quê? Ou seja, se você pegar esse tempo de trabalho flexível e comparar com o Taylorismo e o Fordismo, a concepção do tempo, a gente pode pressupor o quê? As tecnologias de informação sejam usadas para democratizar. B. As estruturas burocráticas sejam transferidas da empresa para o espaço doméstico. C. Os procedimentos de terceirização sejam aprimorados pela qualificação profissional. D. As organizações sindicais sejam fortalecidas com a valorização da especialização. E. O mecanismo de controle sejam deslocados dos processos
para os resultados do trabalho. Qual é a alternativa que a gente pode comparar do texto com a pergunta? A realidade do fundo do texto com o que é o Taylorismo e o Fordismo. Qual é a comparação da análise do tempo? Letra E, exatamente, todo mundo acertando aí. Os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados de trabalho. Ou seja, por que o texto está dizendo que é mais eficaz? Porque ao invés de te fiscalizarem o que você faz, no trabalho flexível, eles investigam, né? O engenheiro, o gerente, o cliente, né? Eles investigam o quanto você faz. Né? Ou seja, por mais que o Fordismo apareça como uma coisa chata, de você ficar ali o dia inteiro, cara, pelo menos eu aqui o dia inteiro, tô com o meu trabalho garantido fazendo isso. Quando eu saio daqui, não quero mais saber desse assunto. Agora, quando você trabalha em casa, quando você trabalha de maneira flexível, quando você é consultor da Avon, né? né? Quando você faz essas coisas de trabalhos flexíveis, Uber, é uma cobrança maior. Por quê? É o quanto você faz. Não é simplesmente você ficar ali 8 horinhas fazendo aquilo ali. Exatamente, Tamires. Perfeito. Gostei. É exatamente isso. Tá? Próximo slide. Vamos lá. Mesma página, questão seguinte. Olha que essa questão, nesse ano, o Enem estava, né, muito ligado à Revolução Industrial. Vamos analisar essa imagem. Na imagem estão representados 2 modelos de produção. Aí tem ali, ó, modelo 1. Fornecedor, estoque, produção, estoque, cliente. Ou seja, a fábrica, olha como é profundo, né? Olha a ordem. A coisa começa da fábrica, passa pela produção e chega ao cliente. A partir de qual método? Né? Eu produzo um monte de coisa e estoco aquelas coisas. Qual é o outro? Já é o contrário. Começa pelo cliente pedir uma coisa e aquela coisa é produzida. E aí ela é entregue para o cliente. Ou seja, um primeiro exemplo é um modo de produção o quê? E o segundo é um outro mais moderno, da globalização, que eu não falei a fundo na aula, né? Ou seja, um é um modo de produção e o outro é um outro mais contemporâneo. A possibilidade de uma crise, olha a economia, hein? A possibilidade de uma crise de superprodução. O que é uma crise de superprodução, gente? É o pavor de qualquer empresário, né? Por exemplo, se você é padeiro, ter 100 pães e compraram um pão, pô. Ou seja, você tem 99 pães sobrando. Uma superprodução de pães. A possibilidade de uma crise de superprodução é distinta entre eles em função do seguinte fator. Por que um corre o risco de gerar superprodução e o outro não? A, por conta da origem da matéria-prima. B, por conta da qualificação da mão de obra. C, a velocidade de processamento. D, a necessidade de armazenamento. E, a amplitude do mercado consumidor. Exatamente, gente. Letra D de dado, ou seja, qual é o problema do modo de produção? E qual é o modo de produção aqui do primeiro? Quem acerta? Esse que a fábrica produz um monte. Quem pode dizer o nome desse modo de produção? Fordismo e Taylorismo, exatamente. Ou seja, por isso que quando você vai no McDonald's, ele é fast food. Por quê? Já tem ali um hambúrguer, né? Agora, se
ninguém for visitar o McDonald's naquele dia, o McDonald's vai tomar um prejuízo do caramba. Por quê? Eles fabricam muito. Por que não é a letra C? Porque o problema da crise de superprodução, ela não necessariamente tem a ver com a velocidade que você produz, mas sim tem a ver com o quê? Com a necessidade que você tem de armazenar aquelas coisas. Então aquela coisa fica ali apodrecendo no seu estoque e você não tem mais o que fazer, né? O que eu vou fazer? Não tem mais o que fazer, né? Nesse sentido que é a superprodução. Show de bola? Slide seguinte. Vamos finalizando, hein? Página 434. Questão 19. Ó, essa é para acertar, hein? Na imagem do início do século XX, identifica-se um modo de produção cuja organização fabril baseava-se no quê? Autonomia do produtor direto, adoção da divisão sexual do trabalho, exploração do trabalho repetitivo, utilização de empregados qualificados, incentivo à criatividade dos funcionários. Esse modo de produção que está na imagem é o quê? Letra C, exatamente. Modo de exploração de trabalho repetitivo. E qual é o nome desse modo de produção? Exatamente, Pedro. Fordismo. Perfeito. Próximo slide. Olha que bacana essa, hein? Essa aqui é até a da área do Cristiano, né? Ela é interdisciplinar essa. Ó, página 496, questão 15. Quero ver quem vai acertar essa, hein? Em 1872, Robert Smith criou o termo chuva ácida, descrevendo precipitações ácidas em Manchester após a Revolução Industrial. Trata-se de um acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera que, ao reagirem com compostos dessa camada, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerosóis. A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, pois tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, podendo provocar reações em regiões distantes. A água de forma pura apresenta pH 7 e, ao constar... Já foi? Não, essa questão aí pô. Tu falei, é a questão do Cristiano. Água de forma pura apresenta pH 7 e, ao contratar agentes poluidores, reage modificando seu pH para 5,6 até menos que isso, o que provoca reações deixando consequências. Olha, né? Olha, eu não sei nada sobre pH, me esqueci. Eu me esqueci, mas eu sei de Revolução Industrial, né? Tá lá a pergunta. O texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente, a chuva ácida, pluviosidade com pH baixo. Ah, entendi, Tamires. Aulas de biologia, hein? pH 7 é neutro e abaixo é ácido. E acima de 7 é o quê? Abaixo de 7 é ácido. Ah, pô, aí. Tá vendo como é uma troca de informações? Né? Aí, ó, estão trabalhando a Revolução Industrial e vocês me ensinando em química, biologia, né? Olha que bacana, né? Esse fenômeno tem como consequência o quê? Química ajuda aí, tá vendo? Né? Esse fenômeno tem como consequência o quê? A corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição de cobertura vegetal, ácidos lagos, acidificação dos lagos. B, diminuição do aquecimento global. C, destruição da fauna e da flora. D, as enchentes. E, a degradação das terras semiáridas. Letra A, né? Não porque eu saiba de química, mas porque deduzindo, né, você está falando que é ácido, que corrói as coisas, a única que pode ser o quê? Letra A. Agora, o que eu chamo a atenção aqui de vocês é para a letra C. A destruição da fauna e da flora. Ok, show de bola, né? Mas não é o problema da chuva ácida. A indústria destrói a fauna e a flora, mas não essa questão. Ok? Vamos fazer a saideira, gente, a última. O slide seguinte.
A última. Aí, essa. Não. A outra. Que voltou. Isso, 17. UERJ 2011. Questão de UERJ, hein? Fazer a última. Andy Warhol é um artista conhecido por criações que abordaram valores da sociedade de consumo, especial o uso e abuso da repetição. Esses traços estão presentes, por exemplo, na obra que retrata as latas de sopa Campbell's, em 62. O modelo de desenvolvimento do capitalismo e o correspondente elemento da organização da produção industrial representados nesse trabalho estão apontados em quê? Vamos para a última pergunta. O modelo de desenvolvimento do capitalismo e o correspondente elemento da organização. O modelo industrial e o correspondente elemento da organização estão apontados em quê? A. Taylorismo. B. Fordismo. C. Toyotismo. D. Neofordismo. Letra B de bola, como vocês acertaram. Fordismo e produção em série. Ou seja, tudo a mesma coisa, do mesmo rótulo, da mesma cor. Gente, show de bola. O slide vai ficar disponível para vocês ainda hoje ou amanhã. E junto com esse slide vai estar para vocês um plus, um anexo de mais 10 questões sobre esse tema. Show de bola, gente? Valeu? Algum comentário, alguma coisa? Valeu, gente. Sucesso aí para vocês e muito estudo, agora com câmera nova, efeitos 3D, Produção hollywoodiana aqui no curso agora. Gostei. Valeu, gente. Zé do Zé.